Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast Sala 2. Eu sou o Marcelo e o episódio 9 deveria se chamar A Morte de Todos os Velhos. Olá, eu sou o Felipe, tenho 32 anos e todas as informações dessa frase estão erradas. Sou o Bruno e que a força esteja com... Deixa pra você falar dessa vez. Que eu fosse esteja com você. É só isso? Quer que alguém fale por você? Né? A intenção é essa. Ah, tá. Deixa a Capitã Almirante Rodo, né? Caralho, é verdade. Agora que eu lembrei, todo filme Star Wars tem um nome escroto, né? Que assim, tem algum brasileiro dentro da Lucasfilm que faz um nome escroto, né? Normal, cara. Aí tem a Almirante Rodo, né? Que nesse filme ela roda, né? Ai, meu pai. Ah, Já começou bem. Tava com saudade de Marcelo fazendo essas piadas. Muito. Só que não. Enfim, vamos falar desse maravilhoso filme ou não, né? Polêmicas à parte. Polêmica porra nenhuma. Polêmica porra nenhuma. Então, senhores, primeiramente, vamos falar de episódio 8. Se você quiser escutar o que falamos dos episódios 7, tem um card aí em cima, é só clicar, pá. Mas, sobre o episódio 8, gostaria de falar inicialmente que, Brunão, como estava no outro episódio, nós teorizamos sobre tudo, sobre Snoke, sobre os pais da Rey, sobre o passado do Finn, sobre tudo, sobre o Poe. E no final, a Disney pegou tudo aquilo que a gente teorizou, amassou numa bolinha de papel e fez a mesma coisa que o Luke fez com o sabre de luz no início do filme. Jogou fora. Ela cagou pra todas as teorias que tinham feito na internet. Ai, ai. Graças a Deus, né? Mas é o seguinte, cara, assim, pra começar pra valer, vocês sabem que esse filme, por incrível que pareça, gerou muito furdúncio, porque a galera tá dividida, né? Não é nível Batman Superman, mas tem muita gente que não gostou do filme. E assim, particularmente eu não entendo o que aconteceu. Eu até entendo, eu vi um monte de gente que eu acompanho falando mal, vi muita gente falando bem. Eu consegui filtrar bastante coisa, assim, já adianto que eu adorei o filme, eu achei maravilhoso. Todos nós. Enquanto a gente for falando do filme no geral, eu vou em paralelo rebatendo uns argumentos, tá? Sim, ó. Sem vincular uma pessoa, sem ofender gente diretamente, né? Afonso Solano. Afonso Solano. Eu vou aos poucos aqui falando com os pontos positivos e negativos do filme. Claro que adianto também que assim, eu adorei o filme, mas eu tenho uma ou duas coisas a falar mal, mas qualquer filme é assim, cara. Não, tipo, não existe obra-prima em que agrade todo mundo. E pra mim, tipo, foi um filme excelente. Existe? Se chama Rogue One. Se chama O Império Contra-Ataca. Na verdade, o Império Contra-Ataca é bem chatinho, cara. É o quê? O episódio 4, ou o episódio 4 e 5, eles são legais, pá, são maneiros, pá. Mas eles são bem tratadinhos. Pra quem não cresceu com Star Wars, é meio chato. Até porque, tipo assim, quem não cresceu com Star Wars sabe que o Darth Vader é pai do Luke. Quando você vai ver o episódio no episódio 5, você fica tipo... Tá, o maior plot twist a gente já sabia. O 6 é muito bom, o 6 é sensacional. Aí vem a porcaria do 1, 2 e o 3 é legal. Então assim, eu sou muito mais fã do universo de Star Wars e tudo que ele representa do que dos filmes. Eu acho os filmes bem meh, assim. Apesar do episódio 7 e do 8 eu gostar bastante. Cara, 4, 5 e 6 são um arco fechado, velho. O 6 é chato, velho. O 6 é chato. Eu gosto do 6, ainda mais a cena de abertura. É um problema, porque realmente, como o Marcelinho falou, o Darth Vader foi um plot. Quando você pensa que o 1, 2 e o 3 são filmes, tipo assim, antes, eles estragam aquele plot. Você perde aquela emoção que quem viu com o 4, 5 e 6 sendo os primeiros, teve. Então por isso que também a ordem de 4, 5, 6, 1, 2 e 3 também é uma ordem aceita de você assistir. Porque é um puta plot que você perde. Se você assiste 1, 2 e 3, você termina o terceiro filme já sabendo que Anakin Skywalker e Padmé Amidala são os pais de Luke e Leia. Você perde o plot que ele é o pai, você perde o plot da surpresa do Luke ter beijado a Leia. Tudo aquilo vai pro ralo. E são partes E legais. por falar em coisa que vai pro ralo, eu acho que assim,
muita gente que não gostou do episódio 8 é justamente um bando de gente que tá apegado no sentimentalismo do episódio, da trilogia clássica, né? Do 4, 5 e do 6. Principalmente aquela figurinha lá do Luke clássico, o Jedi, o maravilhoso Jedi Luke Skywalker. Mas é que não faz Quem também sentido. teorizou pra caralho em Jedi cinza, quem teorizou pra porra. Ah não, porque não existe o meio, não existe um equilíbrio, existe o caminho do meio e tal. Cara, mano, isso tudo foi por ralo. Muita gente que eu vi teorizando que ia achar foda falou mal porque não teve isso, enfim. E já adiantando que eu ia falar do Luke Skywalker, eu aconselho a galerinha que falou que o Luke tá diferente nesse filme, que não é o personagem que eles amam, né? Inclusive que o nego fica peticionando pra porra nenhuma, fica assinando um monte de papel na internet achando que a Lucasfilm vai descanonizar o episódio 8, né? Tá, vai achando, meu queridinho, vai, assina isso, imbecil. Porque é o seguinte, mano, quem nunca viu o episódio 6 não sabe que o Luke é um merda de um babaca, velho. Quando ele se acha o Jedi gostosão lá que treinou, só levantou 2 pedrinhas lá com Yoda e fica se achando o Jedi. Ali demonstra como ele é babaca, tipo, tá certo que no final ele foi um grande Jedi, e botou o Darth Vader de volta no caminho, né, do bem, acabou com o Darth Sidious, mas, porra, mano, ele mesmo, o caminho que levou até o episódio 8, né, as coisas que levaram nesse tempo que pulou, né, de uma saga pra outra, dele se tornar arrogante, mais arrogante do que ele já era, se tornar mais babaca do que ele já era, faz total sentido na minha cabeça. Faz total sentido. Então, o que faz sentido é que o Luke não fez quase nada. O Darth Vader, o Anakin, só ficou meio triste porque ele foi comprar cigarro e não voltou. E aí ele tentou resolver as coisas ali. Opa, vou fazer um 10 aqui. E aí resolveu. Não, mas se você parar pra pensar que toda aquela cena do começo do filme, quando eles vão resgatar o Han Solo, mano, aquilo ali tem um metido ali no meio, né? Vestido de preto com sabre verde, sabe? Um cara se acha, um maluco se acha, só porque ficou treinando aí um pouquinho, sabe? E eu consigo imaginar esse personagem, tipo, sendo Então. venerado por toda a galáxia, Hum. achando o pica da galáxia pra pegar 12 criancinhas e treinar. E quando ele sente um poder tão poderoso quanto era do Darth Vader, é óbvio que ele fica tendente a querer matar a criança, tá? O garoto, Não, a não, adolescente. Marcel, por favor. Eu discordo completamente de você que você tá falando. Primeiramente, não é um lapso de tempo pequeno entre o episódio 8 e o episódio 6. É um episódio de tempo gigante, são mais de 30 anos. Eu tô querendo dizer que é o seguinte, é um lapso de tempo muito grande. E coisas aconteceram com o Luke que, desde o episódio 6, que ele era aquela esperança, ele tinha luz, ele tinha... Cara, você com 25 anos, você acha que a vida vai ser maravilhosa, linda, e você vai ter sucesso na tua vida, e você chega aos 60 anos e você vê que não é tudo isso. Entendeu? Shit happens. Uhum. Foi a mesma coisa. Então, aí você tá passando muito realismo pra Star Wars, cara. O mundo de papagaios viraram aqueles bichinhos, então não rola muito esse argumento também, não. O Luke, ele se tornou o Jedi que ele queria, ele criou a escola que ele queria, e por um erro que foi dele e ao mesmo tempo não foi dele, é um pouco de filosofia da força em si, porque ela sempre vai existir em dois lados, ela nunca vai existir em um lado só. Então, Uhum. a força em si trouxe o Ben para aquele lado. E ele se sentiu traído pela força. Por isso que ele quis fechar a força, entendeu? Então não é simplesmente ele é arrogante, ele atingiu os poderes de Darth Vader e por isso. Não, nada a ver. Eu acho que simplesmente aconteceu de... Ele simplesmente ficou puto quando não aconteceu e se tornou... O que eu tava querendo dizer é que eu acho que faz sentido, não só pelo medo que ele sentiu da força em cima dele, mas como o Luke já foi tentado várias vezes pelas trevas, como qualquer Jedi, volta e meia é tentado pelo lado negro, como a Rey foi tentada pra caralho nesse filme do lado negro, entendeu? Então, assim, eu não vejo uma desconstrução do personagem como muita gente falou. Eu Também acho que não. o Luke tá condizente, inclusive o final dele é fantástico, entendeu? Tipo, eu vi um dos caras que eu acompanho na internet, que é o Ricardo Rente, eu não tô fazendo ofensa pessoal não, tá, gente? É porque eu realmente gosto de ouvir as opiniões dele, porque ele é um cara que normalmente vai contra a maré, entendeu? Ele traz uns argumentos interessantes. Só que o que ele falou foi uma parada que eu não curti muito, que na opinião dele, no final na redenção do Luke, o Luke deveria ter ido pessoalmente e não se acovardado na ilha, entendeu? Só que eu acho que tipo, a redenção dele foi muito mais inteligente dele ter ficado na ilha, porque, por exemplo, no primeiro momento que ele sai, imagina que tá ele pessoalmente lá fisicamente.
No momento que ele sai ali da base dos rebeldes e vai dar de cara com aquele monte de AT&T, tomou aquele tiro ali e morreu. Não adiantou de nada a coragem, aquele ato de bravura dele, entendeu? Agora, como ele usou da força pra enganar o Kylo Ren toda a primeira ordem, possibilitando a rebelião fugir no final, tipo, eu acho que foi uma redenção muito maior, entendeu? E, tipo assim, foi um sacrifício que valeu muito mais a pena do que ter ido lá pessoalmente, sabe? Então tipo, é um dos argumentos que eu acho que não valeu muito a pena na galerinha que não gostou, tá? Isso é a minha opinião, acredito que seja de vocês também. Mas eu acho que o Luke, assim, além de ser um ponto alto desse filme, tudo que aconteceu com ele pra mim foi condizente com o personagem. Então, eu, como fã do Star Wars e que começou na trilogia clássica, tá? Mesmo tendo 21 anos, começou na trilogia clássica, eu acho que o personagem teve o rumo certo, assim, na história. Mas, cara, foi como eu falei. Eu não acho que ele tenha sido arrogante, nada disso. Eu acho que simplesmente foi uma coisa acontecendo na vida do personagem, entendeu? Eu acho que, na verdade, foi muito melhor eles darem essa solução, porque, tipo assim, não faria sentido o Luke estar super disposto a treinar a Rey, ser super good vibes e ele ter sido lá no meio do nada. Não faz, e não ter ajudado ele a ser rebelde quando eles mais precisaram. Entendeu? Isso tá tudo no episódio 7. Entendi. Só que as pessoas não querem aceitar o que foi mostrado pra elas. Elas querem que aquilo lindo e bonito que Star Wars foi pra elas na infância, e eles não querem aceitar. Mas eu vi gente, provavelmente você viu o Veredito do Omelete. O Borgo amou. Se o Borgo amou, então é um filme maravilhoso, simples, acabou. É muito tu botar na cabeça que ele é a mesma pessoa de quando ele tá no filme 6, cara. Pois é. Sendo que a gente... E isso também é certo e errado. É certo porque é o que a gente tem. E é errado porque, infelizmente, é o que a gente tem. Como eles mudaram tudo, não dá pra levar em conta que nesses 30 anos aconteceu aquilo da Leia e do Han terem tido 3 filhos e não um, do Luke ter casado com a tal da Mara Jade. Aí você tá indo Mara pro Jade. cânone que não é mais cânone, né, meu querido? Então, exatamente. Não tem uma história, digamos assim, conhecida, escarrada na cara de todo mundo. Essa parada da Mara Jade, do Anakin Solo, isso aí todo mundo sabia, tá ligado? Não é um negócio muito escondido, assim, difícil de achar hoje em dia. Não, na própria cânone antigo falavam que o Luke tinha ido pro lado negro e tal. Agora, por exemplo, eu não sei o que aconteceu com o Luke nesse tempo. Eu não tenho a menor informação. Mas ele falou no filme, eu acho que ficou bem explicado. Mas ele falou uma parte, cara. Ele não falou o que fez ele formar aquilo lá. O que ele fez contra, sei lá, o início da Primeira Ordem e tudo mais. Nesse período. O que ele fez na ascensão do Snoke. Aliás, uma coisa que eu queria reclamar do filme, tá? Isso eu realmente não gostei. Tipo assim, eu gostei da situação, mas não gostei de ter ficado sem saber. Que é da onde veio a porra do Snoke, como é que ele surgiu. Porque, tipo assim, ele morreu, Acho que é ele do morreu de Rebels. uma forma que eu achei muito corajosa, sabe? Eu gostei pra caralho, tipo, do nada o Kylo Ren vai e mata ele. Mas agora, eu não faço ideia da onde ele veio. Eu não queria que me empurrasse um quadrinho, Eu um concordo, livro pra saber onde veio o Snoke. Eu queria ver no próprio canon, entendeu? Tipo, foi maneira a atitude, assim, foi foda, foi um plot twist que, assim, eu gostei pra caralho. Mas agora, tipo, queria que tivesse né, como é que foi esse personagem? Para e pensa. Se não fosse o episódio 1, 2 e 3, a gente ainda saberia de onde o Imperador veio. Não, mas é que eu acho estranho, porque, tipo assim, a gente tem a carga do episódio 4, 5 e 6. Bem ou mal, mesmo sem a trilogia nova, né, do 1, 2 e 3, o Darth Sidious, ele era um personagem... Ele, os Sith e os Jedi, no geral, mesmo estando extintos, você tinha uma ideia de que ele tinha surgido antes, tinha toda uma trama que poderia ter levado à exceção dele. O Snoke, tipo assim, quando ele surgiu, na minha mente, não tinha nenhum outro Sith foda, sabe? Era tipo Darth Sidious, Darth Vader, morreram os 2 Siths do universo que tinham. Tipo, ok, pessoas podem usar a força pro lado negro depois disso. Mas o Snoke tem cara, tipo assim, que é da época, tipo, era colega de classe do Palpatine, sabe? Uhum. Isso que ficou na minha cabeça. Porra! Era um cara que, pelo menos, sabe, conheceu o Vader, era o cara que tava ali de alguma forma no meio. Então, pelo que deu pra ver, ele conheceu só a lenda do Vader. Sabe, tipo, ele é um personagem Pelo jeito velho, que ele fala. sabe? Eu queria saber como ele surgiu, como ele aproveitou essa brecha, entendeu? Porque eu não imaginava que teria um outro, Cara, um outro Sith vivo. Pelo jeito que ele fala, parece que é uma relação tipo de colega de trabalho do Vader. Tipo,
pô, aquele cara e tal, do jeito que ele fala. Então, talvez, assim, tem gente falando que ele veio do Rebels. Se ele veio do Rebels, ele era um dos Jedi do Star Wars Rebels. Mas, ele também pode ter sido um dos generais, almirantes, sei lá, que tinha no Império. Porque, de fato, tinha general, líder, assim, de exércitos pra caralho. Sim, realmente. Tem muito livro cânone que, porra, o que não falta era gente tão forte quanto, digamos assim, quanto o Vader, mas o Vader era meio que doméstico, assim, o pet do Palpatine, mas tinha gente muito forte também, cara, tinha muitos outros Jedi. Não, isso é verdade. Mesmo que o The Force Unleashed não seja, sei lá, usado e tudo mais, lá a gente tem uma noção de, porra, o Império era enorme, cara. Não era o Vader e o Palpatine. Não, mas isso é tudo away from filmes, cara. Você tem que pensar o seguinte: nós estamos relatando filmes. Esquece a parada de universo expandido, vamos até os filmes. O que acontece? Eu também achei meio cagado eles não explicarem a Nova Ordem, o Snoke. Eles chegam até a citar os Cavaleiros de Ren, quando ele fala que o Kylo levou alguns cavaleiros que treinavam com o Luke com ele, mas eles também não foram mais a fundo do que isso, que é algo ruim. Ele podia falar que, sei lá, será que podia ter uma cena pós-créditos lá Marvel mostrando os Cavaleiros de Ren, seria muito legal. Não, mas assim, o cara é tão foda, velho. Tipo, é tão admirador do Anakin que ele fez a mesma coisa, foi lá e matou as criancinhas Jedi. Você vê como é que o cara é, né, velho? Mas Porra, verdade. algumas ele deve ter puxado pros Cavaleiros de Ren, né? Algumas ele conseguiu tentar, mas alguns deve ter matado também. Sim. Então, por exemplo, foi algo que eu achei que faltou. Outra parada que me incomodou no filme foram o excesso de personagens jogados em tela. Porque o par romântico do Finn, pra mim, foi um personagem que não foi bem utilizado. Foi só, tipo, aqui, olha essa personagem aqui que vocês não vão ligar pra ela, a gente também não tá ligando aqui, ó. E a gente vai dar meia hora de filme pra ela aqui, ó. Ah, eu gostei da Rose. Eu gostei dela, cara, mas eu ela... achei o romance forçado, Mas eu foi gostei muito dela. forçado. Ela, aquele criptografador também. Criptografador, não sei se a palavra existe. Ah, não. O Beijo do Toro lá, ele nada é a mesma coisa. Jogado totalmente, assim. Acho que tem vários personagens que foram mal utilizados. Mas tem personagens que foram muito bem utilizados, como o próprio Paul Dameron, cara. Paul Dameron apareceu, tipo... Não, o Paul Dameron tem uma saga incrível. Ele apareceu 2 minutos no episódio 7 e ele destrói o filme todo. Inclusive, uma das cenas mais legais é a cena de abertura com ele, que ele mostra que que ele é o melhor piloto de X-Wing. Acho que atualmente, né? Não sei se ele supera o Luke. Ah, que isso. O Luke não sabe dirigir X-Wing não, filho. Ele precisava da força. Paul Dameron faz isso só com habilidade. Ah, isso é verdade. BB-8. Pô, e BB-8, mas a gente tinha o R2-D2 do Luke, cara. Pelo amor de Deus. Não, sempre tem um droid, Não Nossa. tem como não pilotar sem um droid. Ele destruiu quase uma Star Destroyer sozinho, quase sozinho, né? Cara, sensacional. Não, o cara mandou bem, A cena de abertura... Tipo assim, o Paul Dameron, cara, tipo, dos personagens, né, dessa trilogia, né, dos principais, eu acho que, mano, ele foi o mais bem trabalhado nesse filme. Tipo, a Rey, eu gostei da Rey no filme, mas eu acho que, tipo, a jornada dela foi uma jornada muito mais, Corrida, não, uma jornada mais de autoconhecimento. Porra, autoconhecimento não, velho. Foi nem autoajuda, mano. Foi tipo, ela indo atrás de ajuda. Foi tipo alguém com depressão indo atrás de psicólogo. Pois é, mano. a jornada do Paul foi muito mais uma jornada de crescimento. Então, tipo, você vê, ele começa o filme de um jeito e termina o filme de outro, sabe? A Rey, bem ou mal, assim, continua a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que o Paul foi um grande destaque do filme junto com, tipo, o Luke, na minha opinião. E uma coragem muito foda do filme é que geralmente os personagens principais têm uma ideia brilhante, executam a ideia brilhante e tudo dá certo no final e o filme acaba por causa disso. Nesse filme não, tudo deu errado. Tudo deu errado. Então, cara, a gente já teve uma palhinha disso no Rogue One. Tá? Cara, não teve um plano que eles fizeram que deu certo. Todos eles deram errado. Pois é, foi tudo na correria, né? Tipo, quase que a maioria deles morreu, sabe? O plano da Rey deu errado, o plano do Paul, o plano do Finn. Ah, o da Rey deu certo. O plano do Paul deu errado 2 vezes, inclusive. Muita gente tá fazendo um paralelo desse filme com o Império Contra-Ataca. Eu entendo, tem semelhanças, mas não é tão forte quanto é o episódio 7 com 4. Não, nem um pouco. Mas não é tão forte que nem o do anterior. Mas uma coisa que eu acho legal do 5 é que é o filme que em tudo dá errado também. Mas não só pelas escolhas que os personagens fizeram. Por exemplo, a fuga do Han Solo e da Leia dá errado que o Han Solo termina fugido.
o treino do Luke não termina bem porque ele tem que rejeitar os amigos, sabe? Aqui não é mais uma causa de reação, é mais a causa deles mesmo, sabe? A própria ação deles que dá errado. Eles fizeram cagada, merda, merda, merda. E justamente porque eles não escutam os caras que se ferraram no episódio 5, entendeu? E diferente do episódio 6, eu acho que no episódio 9 eles vão ser personagens muito melhores, sabe? Sim, e geralmente o terceiro das trilogias é o que mais ditou do resto. Se você pegar o episódio 6, o Luke parece outro personagem do 4 e do 5. O Anakin, no episódio 3, ele parece outro personagem do 1 e do 2. Então, geralmente, pode ser que o 9, a Rey tenha um desenvolvimento muito maior do que o 6 e o 7. 6 e 7? Não, 7 e 8, desculpa. Cara, seguinte, Sim. todos os filmes do Star Wars, o terceiro filme se passa um bom tempo depois do segundo. Isso é o que eu queria ver, mas eu vou falar mais quando eu disser as minhas teorias do episódio 9. Cara, sempre acontece alguma merda bem grande nos terceiros filmes. Alguma merda vai dar, isso é fato. Já deu, na verdade. Se já apareceu uma puta de uma nave agora do Snoke, porra, vai aparecer uma nave maior ainda. Não duvido nada. Todo episódio tem uma porra de um bagulho gigante. Alguma coisa vai fazer dar mais merda. Não sei como que vai dar mais merda pra 40 cabeças na Millennium Falcon. Outra parada que eu achei muito legal é que, tipo assim, o filme se passa em cenários bem reduzidos. Se você pega geralmente os outros filmes de Star Wars, tipo, um momento eles estão num planeta, outro eles estão no outro, depois eles estão em outro planeta, depois eles estão em outro planeta, depois eles estão em outro planeta, depois estão em outra nave, depois em outra nave. Mais ou menos. Isso aí é 1, 2, 3. 4, 5, 6 é também bem reduzido. Não, mas esse filme é muito reduzido. Cara, o 4, 5, 6 pode ser resumido em Tatooine, Yavin 4 e naves. Hoth, não, mas eles também passeiam por alguns planetas. Mas eu tô querendo dizer que, tipo assim, nesse filme eles só ficam naquele espaço fugindo. E, tipo assim, o Finn e a menina lá vão pra fazer uma missão e voltam. A Rey vai fazer uma missão e volta. Depois eles vão pra aquele planeta pra se refugiar. Eu achei isso muito legal, eles manterem o filme como se fosse um episódio, realmente. É um episódio deles tentando fugir. O que aconteceu quando eles tentaram fugir, entendeu? Eu achei muito legal eles tratarem mais como uma coisa reduzida, um espaço de tempo reduzido, entendeu? Eu achei a dinâmica muito mais legal, que essa fuga, né, da rebelião contra a Primeira Ordem, né? No caso, na rebelião ainda não, da resistência com a Primeira Ordem. Que é tipo assim, é uma perseguição espacial, que no final termina com uma batalha de último suspiro. É uma parada diferente, sabe? A gente não tem em outros filmes. Inclusive, é uma coisa que eu achei muito bom, sabe? É um grande destaque. Porque a estrutura desse filme é diferente, sabe? Muita gente falou, poxa, não viam isso como Star Wars. Cara, pra mim é um filme completamente Star Wars, sabe? E essa dinâmica deu um ar muito bacana pro episódio 8, sabe? Normalmente os filmes de Star Wars você sempre quer ver o quê? Os Jedi, né? Você quer ver a força. Nesse filme, em muitos momentos eu queria ver bastante da guerra mesmo, dos soldados da resistência e o outro lado da Primeira Ordem. Não, com certeza. Como eu falei com o nosso querido amigo Dudu Cabral, com todo respeito, é o melhor filme que trata da Aliança Rebelde dos 8. Sim. Porque olha só, nenhum dos outros filmes eles dão uma atenção pro espírito da Aliança Rebelde, do que é a Aliança Rebelde, do que compõe a Aliança Rebelde, do que compõe as pessoas, o que tá motivando elas. Nenhum deles faz. Todos eles são Jedi pra lá, Jedi pra cá, lado branco, lado negro. As pessoas meio que se mataram para deixar aquele pendrive da nave da Leia no filme 4. Então, tipo assim, você tá considerando a Holdo ter morrido, algumas coisinhas, mas querendo ou não, tem um filmezinho aí do ano passado que foi só sacrifício. Porra, os caras foram da rebelião sem ser da rebelião. Eles foram rebeldes da rebelião. A real, Bruninho, o final do Rogue One ou o final do episódio 8, qual que é mais de espírito de rebelião? É a porra do moleque olhando pras estrelas com o anel da rebelião? Porra, ou isso foi lindo, cara. Isso foi lindo, isso foi maravilhoso, cara. Porra. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, a rebelião não é tipo o Luke e a Leia. Não são eles. A rebelião é um espírito que se espalha pela galáxia que quer se lutar contra a repressão do Império, contra a repressão da Nova Ordem. É esse lado de eles verem algo errado, verem uma injustiça e querem lutar contra isso. Isso é muito importante até para hoje em dia. E aquele menino levantando a vassoura, olhando para as estrelas com o olhar da rebelião, era nada mais nada menos do que o reflexo de todos os nerds nos anos 80, nos anos 90 que viram Star Wars, cara.
que saíram da sessão de Star Wars querendo... Caralho, eu quero entrar nessa porra, eu quero tatuar a rebelião no meu, na nádega esquerda, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É esse espírito que se espalha. É tipo assim, não é eu, os rebeldes contra o Império. É o bom contra o mal. É tipo assim, você vê uma injustiça. Você vê aquele país que ele lucra com vendendo armas. Tudo bem que são por dois lados, mas lucra vendendo armas, fazendo... sendo escravocratas. Você pegar aquelas crianças e dar uma esperança pra elas. É isso que eu tô querendo dizer. E eu não tô colocando o Rogue One porque eu tô falando das trilogias. Eu tô falando da trilogia principal. O Rogue One é o melhor filme da Aliança Rebelde, com certeza, porque é sobre a Aliança Rebelde. Na real, Rogue One eu considero um filme de sacrifício, cara. Pelo que você falou, realmente. O final do 8 foi um filme que mostrou o espírito da rebelião. Mas em questão de sacrifício por uma causa maior, eu acho o Rogue One disparado, velho. Não, tô falando de um sacrifício por uma coisa Os maior. caras, mano, a quantidade de gente que morreu pra um pendrive, mano. Pra uma parada que fez a chama de todas as naves se juntarem naquela hora no Nova Esperança pra lutar contra a Estrela da Morte, foi aqueles caras, tá ligado? Foi um plano suicida, um resgate suicida das naves no espaço, entre outras coisas, que gerou tudo ser, né, o que virou. Foi uma cagada inacreditável, um rabo apertado que, meu Deus. Não foi tipo, nossa, vamos lutar contra a tirania. Isso aí também. Voltando pro que eu tava falando, uma crítica que eu achei muito escrota, que aí foi do... Eu vou citar nome que se foda. Foi do Izzy Nobre, velho. Tipo, eu gosto do Izzy Nobre e tal, e ele fez um review que ele não gostou também dos últimos Jedi. E uma coisa que ele achou meio sem nexo é que se você vai tratar de uma coisa mais fática, né, dentro da ficção do Star Wars, que é uma perseguição no espaço, e você tem duas naves que estão a velocidade máxima o tempo todo até acabar o combustível, qual a lógica dele? Se no espaço a velocidade máxima você não tem alteração de velocidade, eles poderiam desligar os motores, economizar combustível e continuar na mesma velocidade, porque não tem o que parar, né? E aí ele ficou com esse nitpicking aí e ficou reclamando pra caralho. Assim, particularmente, tudo bem, faz sentido, né? Foda-se, não faz sentido você ter explosão do espaço. Calma, isso que eu ia falar. Você vai aplicar qualquer lógica a um filme que impõe um pouco de lógica, você vai achar um furo. Mas agora, você vai ficar falando que seu filme é ruim por causa disso, velho? Você tem que entender qual é a intenção do diretor. Ele quer passar um sentimento de estamos fodidos, Fudeu de vez. estão atrás da gente, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E isso que me passou, sabe? Inclusive tinha que mudar o nome do filme pra The Last Jedi pra The Last Resistance, né, velho? Porque mata todo mundo. É tipo assim, vai morrendo, nave atrás de nave. Aí nego, meu Deus, vamos conseguir ir pro planeta se esconder. Aí vai, mata, explode uma, explode duas, explode três. E não para de matar rebelde, mano. No final das contas, Essa sobra... porra é a sequência do 300, mano. Sobra só... É o 30, tá ligado? Sobra 30 negros na Millennium Falcon, né, velho? Tá tudo apertado. Tem mais porg na Millennium Falcon do que gente da Resistência, velho. Na moral. Esse filme devia se chamar Shit Happens. Mas Porque tudo dá errado. Tudo dá errado. O Luke... Até que a parte do Luke deu certo. O plano do Luke deu certo, ele chutou o sobrinho Mas dele. eles tentando Chutou destruir bonito. a mini Starkiller. Deu errado também. É o contrário, o plano do Kylo Ren tentar matar o errado. Luke. Deu Cara, errado. Pois tudo é. deu errado. A única coisa que deu certo foi a Leia usando força. Nem teve. Ah, não. Aquilo ali foi uma parada que eu fiquei assustado no filme, velho. Tipo, o filme, pra ser bem sincero, eu acho que o filme precisava ter 2 horas e meia. Teve 2 horas e meia? Legal, bacana, mas eu acho que podia ter 2 horas só. Mas assim, ele começa muito morno e ele vai numa crescente foda. Concordo, Tipo, concordo. você começa ok, mas termina o filme no teto do cinema, né? No topo da tela do IMAX. O pessoal sentado na ponta da cadeira. A primeira parada relevante do filme, assim, que você pode falar, caralho, é essa parada da Leia dando aquele Michael Jackson lá. Agora, tipo, foi um caralho negativo, porque eu achei a cena, a forma como ela foi deslizando, eu achei meio estranho, sabe? Eu não achei forçado ela tirar a força do cu, mas eu achei estranho. Até porque a gente sabe que a Leia tem a força, ela só não é Jedi, né? Ela não pratica a força como a arte da Jedaria, né? Uhum. Mas ela já usou a força no episódio 5 e 6. Jedaria. Ela já usou nos outros episódios a força, entendeu? Mas aquela deslizadinha lá, meu amigo, eu achei muito estranho. Eu achei, tipo assim, ela, tipo assim, estamos lá. O Kylo Ren ia matar ela, não matou.
Aí eu falei, beleza, ela vai sobreviver. Aí eles atiraram, ela explodiu, foi pro espaço. Eu falei, caralho, ela vai morrer assim? Nessa cena? Eles vão ter culhão de matar Não, parecia ela tipo assim, morreu a atriz, vai matar ela agora. Eu pensei isso. Eu não acreditei que ia dar um fim assim pra personagem. Aí quando eu vi ela usando a força, Eu fiquei Não, pô, bem mas pegado essa hora naquela cena, o Finn cara. tava dormindo, não deu fim pra ela não. eu acho que assim, nossa. Não. Eu vou. Boa noite, galera. Aqui, Sou o Bruno. valeu. Não dá mais, cara. Eu fiquei 2 anos sem gravar. Isso aqui não deu. Nenhuma hora de podcast o Marcelo já fez quase 3 pedinhas juntos. Fazendo por filme da saga. É um pro filme da saga, né? Mas assim, eu não achei estranho ela usar força, mas eu achei que foi muito fanservice pra quem era fã da Leia realmente. Porque. Mas sempre ela quis não, ver isso. tipo, ela já mostrou a força no episódio 5 e 6, sabe? Ela escutou o Luke caindo, Sim, não, com Ela- certeza. Mas, porra, ela sentiu a morte do pai, entendeu? demanda muito mais força você conseguir se puxar no espaço, quase morrendo, dando a nave de volta. Né? Esse que é o foda desse lapso temporal de 30 anos. A gente não sabe se o Luke pelo menos deu um... Aqui, ó. Se você tiver com um probleminha, você faz assim, ó. Né? Jedi One-on-One, né? É, tipo... É que nem... Eu diria que nem aqueles cavaleiros que ficavam no templo lá do Rogue One. Que é tipo assim, não são Jedi, mas sentem a força. Eu acho que ela é tipo isso, tá ligado? Aham. Não, mas é mais ou menos. Eu acho que ela, tipo assim, ela não sente a força. Ela é uma Skywalker, for God's sakes. Ela tem a força dentro dela, ela só não usa. Ah! Ela tinha que mudar o sobrenome pra Spacewalker. Não, velho. Não. Pra cada piada ruim do Marcel, um soldado da Aliança Rebelde morre. Outra coisa que eu queria comentar é que a direção de fotografia desse filme tá, tipo assim, Não, maravilhosa. a melhor coisa do filme é a fotografia. Nossa velho. senhora, eu Pelo queria amor de pegar Deus. várias. Só cena assim, tá Queria ligado? tirar print da tela de cinema várias vezes e com pendurado no meu quarto algumas cenas. Acho que primeiro aquela cena da nave se quebrando na velocidade da luz, que puta que pariu. Ah, mano, aquela cena foi a mais linda que eu já vi na minha Nossa vida, velho. senhora, que cena Cara, que maravilhosa. coisa Aquela foi foda, foda, cara. velho. Na moral. Demorou, cara. Eu só consegui reparar o que aconteceu com as naves, porque, tipo assim, só da segunda vez que eu vi, que eu entendi que quando alguma coisa entra em velocidade da luz no Star Wars, ela passa por uma espaguetização. Então, tipo, ela vai afinando até um certo ponto e desse ponto ela dá o salto, tá ligado? Sim. É isso que eu vi nesse agora. No primeiro, eu achei que foi só a velocidade da luz indo pra cima que explodiu tudo. Não. Mas quando tu vê a fotografia por baixo, você vê que é como se fosse um formato de um cone É uma lança, né? Que Foi foi uma lança, uma exato. lança angelical, tá ligado? que culmina no centro da nave do Snoke. Tanto que, tipo, quando você vê que tá aberto como se fosse tivesse tirado uma fatia da nave dele. Sim. E não tivesse, tipo, tirado um cano, tá ligado? Um tubo perfeito assim. Você vê afinando na nave dele. Por isso que, quando me perguntaram por que as navezinhas em volta foram destruídas, foi aí que quando eu vi da segunda vez eu reparei. Foi uma espaguetização, um feito de cone, que culminou ali e acabou levando as naves junto. Por isso que, no caso, elas romperam também. Mas na sala do filme eu fiquei sem ar, velho. Tipo, o cinema ficou em silêncio. Ficou. Com exceção do colega Ficou. meu, que eu fui ver, que foi o Breno. O Breno tava perto de mim e ele falou assim: cacete, velho. Mas só, tipo, foi a única coisa que o cinema inteiro ouviu, velho. Foi um silêncio agonizante, cara. Foi uma parada que tirou Foi o foda. fôlego. Outra Todo outra mundo. cena maravilhosa, que tipo assim, pra mim é uma das cenas mais bonitas de Star Wars, vai ficar na minha. Acho que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Que foi a guerra naquele deserto de sal, cara. Puta que Pô, pariu. aquela guerra foi Foi sinistra. maravilhosa, foi maravilhosa. As naves passando e saindo a poeira atrás, eles pisando. Cara, é muito bonito mesmo. É de. Sério, eu não tenho nem palavras pra descrever. Inclusive nessa cena eu achei que o Finn ia morrer, hein? Todos nós, né, cara? E eu. Aquela ceninha pra mim. Era melhor daí. Se ele morresse, aí eu Era melhor. teria ficado mega chateado. Eu não, cara. Eu Mas acho que seria seria melhor, porque a solução que trouxeram depois que eu achei meio merda, assim. É, o Finn tá meio perdido, sabe? Tipo, nesse filme eu achei que ele foi um dos principais, o mais jogado para escanteio, sabe? Concordo. Tipo, tem o desenvolvimento dele fechando o arco dele com a Phasma, mas sei lá. A própria Phasma foi tão subutilizada. Tipo, ela chegou aqui, chega aqui pra morrer, bora lá! Aí vai e morre. Aí acabou o Capitão Phasma. E a outra Porra, cena velho. que eu achei, pra mim foi a melhor cena do filme, disparado, foi Rey e Kylo contra os soldados. Mano, o que foi Foi a aquilo? melhor cena do filme. Porque, mano, o que foi nesse filme? Kylo Ren e Rey sem nome de ninguém porque venderam ela por causa de cerveja. O que foi essa porra, velho?
A relação dos dois pra mim foi incrível, sabe? Tipo, foi uma puta desconstrução e reconstrução de personagem. Com certeza. Porque, tipo assim, você tem a Rey, que tava com o conflito dela, de descobrir da onde ela veio, qual é o fim dela, entendeu? Que não é o fim do filme. Qual é o objetivo dela. E o Kylo, que tem um conflito interno de... que já tinha no outro filme, né? Eu devo ir pro lado negro, mas tem coisas que me puxam pro lado da força, na força do bem, né? Óbvio. Essa questão que ele levantou no filme sobre a troca, né? Do antigo pro novo, né? Então, esses momentos em que eles se cruzavam na força, sabe? Que a gente descobre que o Snoke metia os dois lá no Zap. Botava lá no grupo, né? Adicionei Kylo Ren, adicionei Rey e o Snoke saiu. Aí ficava só lá os dois batendo papinho. Mas nesses momentos é bem interessante ver como os dois iam se aproximando, né? Conforme o Ben ia indo pro lado bom da força e a Rey ia se aproximando do lado negro dentro da ilha, sabe? E até o momento que chega esse conflito dos dois, né? Que você pensa que o Kylo finalmente se tornou uma pessoa melhor, matando o Snoke. E aí não, na verdade você descobre, né? Que ele sucumbiu de vez pro lado negro. E a Rey, mais pra frente no filme, né? No último momento que eles tentam bater aquele papinho lá e ela fecha a porta, né? Aquela metáfora pra ela fechando os laços de vez com o Kylo, sabendo que ele não tem mais uma solução. Uma coisa que ficou dúvida pra mim foi que esse conflito do Kylo, ele sempre existiu ou foi forçado pelo Snoke? Pra ele mesmo achar e trazer a Rey. Porque depois que o Snoke morre, pra mim não tem mais conflito se ele mata ou não mata a mãe, se ele vai ou não pro lado do bem. Cara, eu acho que o Snoke sempre tava vendo um problema no Kylo Ren. Que era, eu peguei uma criança com medo, não decidida, e tô tentando lapidar ela pra ser isso. E não foi uma escolha que o Kylo Ren fez, ele se adaptou. Ele perdeu a confiança do tio dele, fez a decisão dele e teve que arcar com ela até hoje. E ele tenta arcar com ela e seguir ela fervorosamente. Por isso que ele faz o que ele faz, mas ele ainda sente receio. Pensa comigo, Bruninho. O Snoke falou que essa proximidade que eles tinham, né, dele e da Rey, nessas conversas via força... Foi que ele que criou. Ele que criou. Mas ele também deu a entender que essa dúvida que ele teve durante uma parte do filme foi do próprio Snoke, entendeu? Será que foi sempre assim? Sim, mas o que acontece é que depois ele criou a ponte, mas a ponte permaneceu. Porque eles se falaram de novo no final do filme. No final foi entre eles, né? Eles se viram. Então é aquilo, a ponte, quem tava fazendo era o Snoke. Porém, não foi uma ponte fraca. Eles, quando se tocaram, estabeleceram um vínculo. E agora eles se veem. Se você parar pra pensar, segundo o universo que eles estabeleceram, eles são os últimos usuários da força treinados, se é que a gente pode falar isso, que tem dos dois lados, né? Porque o Snoke morreu e o Luke também. Então eles são, vamos dizer que, o pilar dos dois lados, assim. Não, é engraçado porque, tipo assim, a Rey e o Kylo, eles são semelhantes porque os dois têm uma força muito bruta, né? Tipo, eu diria que é como se fosse a força primordial, né? Que é meio que a própria força tentando trazer esses dois pontos de equilíbrio que estava precisando no universo, né? Porque você tinha o extremo mal, que era o Snoke, o extremo bem, que era o Luke, só que esses dois pontos não estavam bem fixos, né? Eu acho que essa força que surgiu dentro do Kylo, que era pra ser do bem e se desmantelizou por causa do Snoke, por causa do próprio Luke, ele despertou na Rey também, né? E aí é interessante ver como esses dois agora que são os poderosos, porque é o tipo de força que a gente nunca tinha visto, né? Por isso até que eu vejo essas formas como eles estão lidando na nova trilogia, né? De toda uma questão de alucinações, metáforas visuais, sabe? Uma parada que não tinha nos outros filmes e a força se demonstrando de umas maneiras que a gente nunca tinha visto antes, sabe? Eu acho que é porque eles têm os poderes mais primordiais, sabe? Foi assim que eu entendi. Não sei, talvez no próximo filme eles falem melhor, né? Na verdade, eu acho que os dois são extremos opostos um do outro. Porque, vamos pensar, a Rey, segundo o Kylo, ela veio do nada. Ela é filha de ninguém. Já o Kylo é filha dos dois dos personagens mais importantes da toda a saga, que é o Ben e é sobrinho de outro. E é neto de outro. O Kylo, ele foi uma pessoa que
ele fala no episódio 7 que ele sempre foi tentado pela luz. O Snoke, na verdade, o que ele fez foi uma gambiarra. Ele não trouxe ele pro lado negro, ele simplesmente colocou o lado negro dentro dele, entendeu? E a mentalidade do Kylo, a partir do momento que ele não queria matar a mãe dele, ele viu que ele estava sendo manipulado. E que a Rey também estava sendo manipulado por aquilo que era antigo. A cabeça dele é simplesmente o seguinte: vamos acabar com... Ele é meio anarquista nesse sentido. Vamos acabar com nova ordem, vamos acabar com tudo e vamos começar tudo do zero. Mas pra isso a gente tem que acabar com tudo do zero. Então ele tem que matar Leia, tem que matar Luke, tem que matar Snoke. Vou começar a acabar com tudo que é Jedi, tudo que é Sith, vamos começar uma coisa nova. Provavelmente o episódio 9, o embate vai ser criar algo novo em cima do antigo ou acabar com o antigo para criar algo completamente novo, entendeu? O momento final da Rey, assim, da própria rebelião, é totalmente contrário ao que o Kylo tá falando, né? Porque o Kylo quer fazer algo novo. E justamente o final do filme é a resistência voltando a ser rebelião, entendeu? Você trazendo um vínculo anterior, né? Uhum. E o próprio Kylo, que não se diz Sith, se diz um cavaleiro de Rey, né? Que no final das contas é a porra de um Sith. A Rey se torna Jedi, né? Praticamente ela ganhou, né? O supletivo que o próprio Luke fez, né? Ela fez também. Ela se tornou Jedi e o Kylo virou, né? Um negócio que ele diz que não é Sith, mas no final das contas é Sith também. Então ele tenta erguer algo novo, enquanto o outro extremo do filme tenta manter o vínculo ao passado pra ganhar, entendeu? Isso que eu acho maneiríssimo. Sinceramente, eu acho que esse filme tem uma porrada de discussões super legais e que o fandom de Star Wars tá parecendo um fandom de The Walking Dead pra mim. Se você pega o fandom de The Walking Dead, todo episódio eles reclamam de alguma coisa. Nunca é um episódio bom. Ah, sim. Nunca, mas tipo assim, realmente, tem verdade. episódios que The Walking Dead falha, mas todo episódio eles sempre reclamam de uma coisa diferente. Ah, esse episódio tem muita ação. Uhum. Ah, no episódio que tem menos ação. Ah, não, esse episódio é muito chato. Ah, não, esse episódio... Aí tem muito mau desenvolvimento de personagem. Aí bota o desenvolvimento do Eugene. Ah, não, mas tem o desenvolvimento do Eugene. Caraca, esse pessoal só reclama. Só reclama. Me dá desgosto ver o comentário das pessoas. Star Wars tá ficando assim Tá também, ficando velho. assim. Porra, o nego falou assim, não, é porque, caralho, episódio 7 é igual ao 4, hein? Que merda, hein? Exato. Aí o nego faz episódio 8 que tem nada a ver, tipo, totalmente... Nossa, Nem parece Star como é Wars. que não parece Star Wars? O Exato. que eu tô vendo aqui? Não é possível, velho, não é possível. Ah, não, eu não gosto dessa porra desse Kylo Ren de máscara, não. Ah, não, cadê o Kylo Ren de máscara? E essa Rey aí, hein? Tirou a força do cu, hein? Então, né? Isso que é o foda. A Rey tira a força do cu. Chega no segundo filme, todo mundo já... Opa, tudo tranquilo. Aí chega no filme que a Leia faz uma parada. Não, a Leia tira a força do cu. 40 anos de curso, velho. Pelo amor de Deus. Pois é, cara. Porra. A Rey encarou um Skywalker, velho. Face to face, velho. Skywalker treinado do mal. Face to face. Com a força bruta. E a Leia, com a força bruta de 40 anos, não pôde fazer um negócio que, tipo, se puxou até um lugar. Pois é, velho. Mano, se ela tivesse derrubado um TIE Fighter aí, meu amigo, aí eu ia falar, não, peraí. Aí, calma aí. Mas ela mexeu um dedo e foi até onde ela tava apontando. Só isso. E ela foi meio no Pô, o automático, Jedi dá né? aqueles sprint. Mano, o Jedi dá sprint, velho, no 1, 2 e 3. Sai voando a jato, mano. Dá uns pulos de mais de 7 metros. É, isso é verdade. Ela se puxou até um lugar, brother, pelo amor de Deus. Ah, ela tava criogenando. Mano, pelo amor de Deus, velho. Ao mesmo tempo que a nave, quando tava sem combustível, tava caindo no vácuo do espaço, não sei porquê, ao invés de continuar o movimento, ela não morreu. Simples. Não esbugalhou os olhos nem nada. Então, Ela ia morrer, tá? igualzinho, Se ela cara, não tivesse como sido Star Wars. salva ali e aberta a porta, ela ia morrer. Na verdade, né, porra. Parece Totalmente muito mais plausível que no Star Wars, que a Leia Pô. foi salva pela força do que ela usou a força pra se salvar. Parece que ela tava muito mais no modo automático, entendeu? Porra, assim, já que vocês citaram e eu citei também, uma parada que eu achei interessante foi o treino da própria Rey, velho. Que, tipo assim, foi um treino que não foi um treino, né? Porque no final das contas não teve ela carregando o Luke por aí na trilha, não teve levantamento de pedra. O próprio Luke faz... Aquela foto. O próprio Luke faz piada sobre isso, né? Que a força não é só levantar pedras, né? E eu acho que, tipo assim, ele dá um rápido resumão, né? Sobre o que se trata a força. E como ela já tinha uma pré-disponibilidade pra treinar, assim, sabe? Pra ter a habilidade da força. Então eu acho que o treinamento psicológico que ela teve foi mais relevante do que um treinamento físico.
Porque aquela cena dela, por exemplo, treinando com o sabre de luz na ilha, é uma cena que já demonstra que ela tem aptidão pro lado da batalha, e o que ela precisava era uma estabilidade mental, entendeu? Ela se encontrar quem ela era, assim, qual o objetivo dela nessa história, da onde ela veio, que é o propósito que ela tem desde o episódio 7, pra aí sim ela se tornar uma Jedi. Porque a força mesmo ela já tem, ela já derrotou o Kylo Ren em luta, ela já demonstrou no episódio 8 que ela sabe usar o sabre de luz e fazer, como ela diz, as pedras flutuarem, entendeu? Então acho que o treino do Luke explicando o que é a força, dela sentindo a força nas coisas e todo o questionamento dele sobre a arrogância dos próprios Jedi ao longo do tempo, isso foi muito mais importante do que foi, por exemplo, o treino que o Luke teve do Yoda. Tipo, o Luke era um cara que não sabia usar sabre de luz, era um cara que conhecia nada da força. Então o treino que ele teve do Yoda funcionou pra ele, tá? A galerinha tem que entender que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Isso é uma das críticas que todo mundo faz ao sistema de educação no Brasil e no mundo. Que ele é meio massivo, que ele não se adapta a cada aluno. Os Jedi não, os Jedi são o contrário atualmente, entendeu? Eles se adaptam ao aluno. E a Rey, ela precisava de um apoio psicológico. Então, eu acho que faz muito mais sentido o treinamento que ela teve nesse filme do que seria se ela tivesse um igual que o Yoda fez com o Luke, entendeu? Então, eu acho que foi foda, sabe? Eu acho que ela saiu, assim, preparada. O Yoda que foi um puta fanservice esse episódio, hein? Filho da puta. Foi massa pra caralho, né, velho? Sensacional. Quando ele apareceu lá, eu falei, meu amigo, eles não estão fazendo isso. Fiquei esperando até o Obi-Wan e o Anakin lá do lado também. Só faltou o Obi-Wan e o Anakin. E uma frase do Yoda que ele fala nesse filme que é importante pro filme em si, que define muito bem o filme, que ele fala a importância do fracasso. Olha só. O mestre tem que passar não só aprendizado, como fracassos, principalmente fracassos. Olha só. Que é fundamental pro aluno crescer, entendeu? E é isso que o Luke passa pra Rey, né? O fracasso dos Jedi é o fracasso dele. O que acontece com esse filme? Só fracasso. Não de bilheteria. Pois é. Inclusive, mano, vamos fechar a análise do filme no geral com a cena final, né? Que batalha e não batalha incrível do Luke com o Kylo Ren, né? Da aparição dele vestido de preto, com a barbinha feita, né? Remetendo ao visual dele Jedi clássico. E toda a provocação que ele faz no Kylo Ren, da mesma forma que ele usou com a Rey, sabe? Eu achei assim fantástico, sabe? A solução que ele teve, aquele plot twist, velho, do Kylo Ren botando o sabre no holograma e voltando pra ele lá o Luke flutuando na pedra. Nossa, cara, aquilo ali foi incrível. Foi foda. E como ele foi eficiente, velho. Porque, porra, se ele tivesse ido lá pessoalmente, naqueles tiros do AT&T, ele teria morrido. Como ele foi lá via holograma, ele fez o principal, que era dar tempo da rebelião fugir, salvar a última Jedi, que é a Rey, e salvar toda a esperança de derrotar o maior fracasso dele, que é o Kylo Ren, entendeu? E ele também ia ter uma porrada de câimbra, né? Porque ele já tinha se fechado a força, tava cansado. Pois é, cara. Tipo, eu não sei se ele teria habilidade pra lutar, né? E mano, que incrível, porque o desfecho dele é tão lindo, sabe? A forma como ele morre olhando pros dois sols, que isso aí todo mundo sabe, né? É igual do episódio 4 e tal, banana. Mas eu achei mais importante do que ele olhando pros dois sóis, é ele apagando, né? Vocês estão com a força como foi com o Obi-Wan. Aquilo ali pra mim foi muito mais tocante, sabe? Enfim, agora sim, pra fechar o programa, pra gente não se estender muito, eu acho interessante levantar possíveis opiniões, previsões e teorias pro episódio 9, cara. O que vocês acham que vai acontecer no fechamento dessa trilogia aí? Levantemos. Time skip, obviamente. certeza. Bruto time skip. A parada que eu acho interessante, que eu queria ver, é tipo assim, como o Kylo Ren virou o supremo líder, eu queria ver como ele iria se reestruturar dentro da Primeira Ordem. Porque assim, não sei se todo mundo ia acreditar nele, assim, né, como líder. Não sei se ele teria maturidade, que ele já se mostrou um cara mega impulsivo várias vezes nos dois filmes. Não sei se ele teria como se impor como um líder. E quem seriam os generais dele, né? Tirando o General Hux. Eu acho que seria legal se ele voltasse mais carrancudo, um pouco mais maduro, como realmente um líder desse império. Se ele voltasse com um visual mais foda, não sei se com máscara ou não, tanto faz pra mim. Importante ele voltar foda. E, não tem mais máscara, aliás. E em vez daqueles cavaleiros reais, né, que tem todo Sith maior,
tivesse os Cavaleiros de Rain protegendo ele, né? Seria muito mais foda, isso faria muito mais sentido. Seria foda mesmo. Imagina, em vez daqueles Cavaleiros Vermelhos, tem todo mundo lá de capuz negro em volta dele. Nossa. Seria muito mais sinistro. Pra adolescência bater forte. E a própria Rey, eu espero ela muito mais poderosa como Jedi, né? Ela é um pouco mais sábia, agora que ela já sabe que ela veio de porra de lugar nenhum e que ela tá ali pra fazer parte de algo maior, eu acho que ela impondo como Jedi vai ser muito mais interessante, né? Eu diria que seria legal ver um pulo de 2 anos no filme. Eu acho que 2 anos seria um tempo bom, sabe? Pra rebelião se reestruturar. Mano, vai ter que explicar. Morte da Leia, reestruturação ou não da rebelião, reestruturação ou não da Primeira Ordem, se vai continuar sendo, reformulação da Rey como personagem, reformulação do Finn, eventualmente, dependendo do que ele vai virar, reformulação do Poe, que provavelmente vai ganhar um cargo muito maior. Acho que o Poe vai ser o líder da rebelião, cara. Provável. Ou não, talvez, depende. Tem mais. Porque eles não mostrariam a galera toda antiga morrendo à toa. Não. A Capitã rodou, tem o Almirante Akibar também foi embora, então, tipo. Capitã rodou é exatamente. Ótimo. E não sei se, provavelmente, mostrar algum outro personagem antigo. Porque tem mais gente. Quando eles falaram do cara que faz descriptograficação, eu achei que ia ser o Lando. Eu falei, é o Lando. Aí não era o Lando. Seria foda se fosse o Lando. Aí eu falei, não é o Lando. Não. Mas é isso, cara. Tem bastante coisa que eles vão ter que aproveitar. Em 2 horas e meia eles conseguiram fazer um filmaço do caralho. O que eu não consigo imaginar é o desfecho pra essa trilogia, velho. Não consigo ter ideia, sabe? Pra não virar um ciclo vicioso, sabe? Eu imagino. Aí vem o episódio 10. Meu Deus, a Primeira Ordem acabou. Surgiu um novo inimigo, a Nova Ordem. Mas tu sabe que tem outras coisas, né? Tirando o Império, Rebelião. Na época da República tinha muita merda antes dos Cis aparecerem. Mas deu coisa pra outro. Esse é pra outro momento, né? Sei lá, tipo, vocês sabem, né? Vocês sabem, óbvio, não preciso explicar, mas é só pra quem tá ouvindo não sabe. O diretor desse filme, ele ganhou o direito a uma trilogia própria de Star Wars dele, sabe? Uma trilogia que tem vínculos e não ao mesmo tempo da principal, tipo. Não vai se tratar mais dos Skywalkers, né? Eu acredito que o último Skywalker vai ser o Kylo Ren, o Ben Solo, o Skywalker, no episódio 9. Tipo, acabou esses 9 filmes, a saga dos Skywalkers. E aí vai ser uma trilogia em outro canto do universo, não sei se vai ter força ou não sei do que vai se tratar. Mas assim, eu acho que seria bacana ter essa trilogia com esse. Agora eu confio nele como diretor para uma trilogia própria. Mas assim, vai ser interessante ver o que vai se tratar. Eu não faço a mínima ideia de nada, sério mesmo. Tirando o que eu falei agora de como deve começar o episódio 9, de resto, não sei nem como é que vai ser o filme do Han Solo, por exemplo. Não sei o que vai ser daqui pra frente. O final do episódio 9 vai ser Rey versus Kylo Ren. Rey vai derrotar o Kylo Ren numa luta de sabre de luz. O Kylo Ren vai se ajoelhar a Rey, falar que foi derrotado, e juntos eles vão se unir pra reestruturar a ordem dos Jedi. É isso. Eu quero ver Kylo Ren e Rey juntos. Ou então a Rey vai começar a lutar com ele, ela vai subir no ponto e falar I'm the high ground. Aí ele vai pular, aí vai queimar ele no meio e tal, vai virar meio Kylo Ren. E aí vai vir o episódio 10. Darth Ren. Darth Ren. Seria uma maneira. Fala, Bruninho. Darth Ren, seria maneiríssimo. Deu uma leve arrepiada aqui, mano. Perdão. Enfim, eu acho que foi isso aí de teoria. Acho que a gente cobriu o filme todo, né? A gente bateu umas críticas negativas, damos nossa opinião geral. Mas assim, vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre, no geral, os últimos Jedi? Não, senhor. Ou não? Vocês querem fazer mais Acho que a gente bateu no geral, sim. Que da próxima vez não tem um papagaio. Aquilo ali é barata, tá? Tinha que se chamar... É um pombo. Porgirata, velho. Porque aquela porra parece tudo quanto é canto. Engraçado. Mas então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Deixa um comentário aí se vocês gostaram ou não do filme. Se a gente falou merda, se a gente falou só coisa boa. Esse é praticamente o último episódio de 2017. Infelizmente não tivemos um grande leque de podcasts esse ano. Mas em compensação, ano que vem tem bastante coisa. Temos aí Vingadores, tem outro filme Star Wars que a gente não sabe se é o do Han Solo ou não. Acredito que seja. Mas enfim, se vocês estiverem interessados em ver mais coisas, mais temas de SalaCast,
deixem nos comentários sugestões, que é a nossa fonte principal de consulta, tá certo? De alguma série, de alguma coisa, porque assim, eu jogo um monte de coisa, existe um monte de coisa, o Marcelo também, a gente tem uma galera aí que também é bastante ligada com vários tipos de conteúdo nerd. Então a gente quer agradar o nosso público, então a gente aconselha vocês, se gostarem e tiverem interesse, comentem aqui que vocês sugerem como episódios futuros. E ano que vem, obviamente, já posso adiantar que vai ter do Deadpool 2, tem do Pantera Negra, Guerra Infinita, Aquaman, né? Infelizmente só em cima da DC e tal. Mas enfim, ano que vem estamos aí de novo. Muito obrigado a todos por mais um ano aí. Feliz Natal. De Sala 2. Feliz Ano Novo. E feliz ano novo a todos. E tamo junto. Que a força esteja com nós. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou.